trabalhar a ideia, né? E como consequência disso aparece, né, a Escola da Defesa Social, né, que se fundamenta exatamente nessa ideia de negar o livre-arbítrio trazido pela escola clássica. O objetivo da pena é a prevenção e, por conseguinte, o encarceramento, a prevenção de novos crimes. Pós Segunda Guerra Mundial aparece, né, a teoria da nova defesa social, que ela retoma a ideia do livre-arbítrio como fundamento para a punição, negando a pena de morte, né, e já trazendo também a ideia dos crimes de menor potencial ofensivo. E recentemente você tem na Alemanha, que chega aqui no Brasil não muito com esse nome, mas a teoria da prevenção geral positiva. E os dois expoentes dela são exatamente o Jacobs e o Roxin. A pena não intimida os criminosos, apenas reafirma a consciência social da norma, a versão fundamentadora. Isso para nós brasileiros é algo absurdo, porque nós estamos baseados na ideia de que o indivíduo comete crime porque ele é vítima da sociedade. Nós estamos baseados na ideia de que o indivíduo comete crime porque ele não tem consciência do que ele está fazendo. Você vê inclusive essa discussão muito clara, hein? E isso, você vê muito essa discussão muito clara na própria perspectiva do menor, né? Da minoridade, né? Mas isso é uma visão exatamente marxista, né? Que tira do indivíduo a consciência e entrega a responsabilidade à coletividade. O indivíduo é fruto do meio, né? Então você não pensa, você é uma mera reprodução do meio. No caso do marxismo, você seria uma mera reprodução das relações. Que meio? Das relações sociais, das relações de classe conflituosas, por sinal. Então dizer que o indivíduo vai com a intenção de cometer crime, aqui no Brasil, é uma coisa absurda, é uma heresia. Mas como diz, você não tem como, no mundo todo você está tendo um aumento. Aí você vê aquele filme do Bob, né, que aparece aquele professor Foucaultiano dizendo que no futuro você vai morar num condomínio que chama Bangu, né? Uma ideia simplória dele, né? Porque na verdade o encarceramento ele está aumentando no mundo todo. No mundo todo o encarceramento está aumentando. O encarceramento está aumentando não é porque as pessoas estão ficando, os governantes estão ficando terríveis, não. É porque você tem cada vez mais um Estado, cada vez mais vigilante, com cada vez mais capacidade de vigilância. Hoje em dia, o que é que a polícia faz quando comete um crime? Ela vai atrás de uma câmera. Ela vai atrás de uma câmera. Agora, a garota foi punida agora pelo Detran com uma multa porque fica no carro, celular, né, cantando música funk, né? Vai acontecer, não prestou atenção, bateu o carro, quebrou a cara, o Detran tomou uma multa quando usa o celular no volante. Quer dizer, ela mesmo já não aprova a matéria contra ela. Quando caiu na rede social, hoje em dia você não pode, você tem que ter cuidado com tudo, porque se tropeçar, alguém pode lhe filmar, até que você está bêbado, é terrível. A verdade é essa. Então o que acontece? Você tem um Estado cada vez mais vigilante, e me desculpa aqui a heresia, com pessoas cada vez mais dispostas a cometer crime. O cara quer cometer crime. Ele vai sabendo. Ele acha bonito. Ele acha que é. É claro que existe um contexto, evidentemente, para esses valores investidos estarem dando espaço. Sem dúvida que há. Não surge do nada na mente do sujeito. E nós somos responsáveis por isso na medida em que não, porque é questão de classe, porque somos burgueses
e eles representantes de um proletariado criminoso. Não, dessa visão Foucaultiana marxista, não, nada disso. Nós somos responsáveis na medida que nós também admitimos essa vangloriação do bandido, o banditismo. Aqui o bandido ele é vangloriado. Você vê, a própria imprensa faz isso. O bandido entrou, cortou, atirou, conta aquele itinerário todo, aquele intercrimes todo. Quer dizer, o bandido é um cara corajoso, é um cara, um guerreiro urbano. Isso na cabeça de um garoto, de uma garota, pode funcionar de uma maneira complicada. Então, nós deveríamos repudiar esses programas, porque você vê o sujeito lá com aquele programa contando as proezas do banditismo, né? Está dos programas sensacionalistas, está no mundo todo. Isso inclusive é uma técnica que as pessoas não sabem, eu vou revelar aqui para vocês. Isso é uma técnica para dessensibilizar você. Isso é uma forma de fazer você se acostumar com a violência e de dessensibilizar. Aí o pessoal ainda estava questionando na época, por que esses programas passam em horário de almoço, a gente está comendo, aí aparece um cadáver, um sangue proposital, porque quando você está almoçando, você para assistir. Quando você está almoçando, ou logo depois do almoço, você para assistir. De 8 às 12 você está no seu trabalho, você está na sua faculdade, você não tem tempo para assistir, então eles não vão passar esse horário que você não vai assistir. Na hora do almoço você assiste, no final da tarde, no início da noite você assiste. Exatamente, se você vai vendo aquilo ali constantemente, isso é teste de laboratório, depois vem e aplica. Se você ficar vendo aquilo ali, com o tempo você vai se sensibilizando, dessensibilizando. Entendeu? E você conta aquele prodígio todo, o cara virou a curva, cor da polícia. Na cabeça de algumas pessoas, isso vai ser repugnante. Na cabeça de outros, isso pode ser admirável. Na cabeça de um garoto, pode ser repugnante, pode dar medo. Ver alguém num carro, dirigindo em alta velocidade, correndo da polícia, pode ser algo que amedronte. Mas em outros garotos, pode ser algo que suscite emoção, forte emoção, e ele queira depois de fazer também. E o resultado é esse mesmo. Então, os caras lá na Europa, a Alemanha, já estão. Não tem esse discursozinho Foucaultiano brasileiro. Essas besteiras pegam aqui no Brasil com a facilidade incrível. Os caras o indivíduo comete crime. A pena não intimida, mas nós precisamos dela. É a mesma coisa a discussão sobre pena de morte no Brasil, particularmente quando você fala dos Estados Unidos. Primeiro, deixa eu dizer que os Estados Unidos não é o único país que tem pena de morte. E quando você comparar os Estados Unidos, você, por favor, compare com Cuba, que tem pena de morte, compare com a China, que tem pena de morte, compare com a Rússia, que tem pena de morte, compare com a Arábia Saudita, que tem pena de morte. E deixa eu lhe dizer que dos países que têm pena de morte, os Estados Unidos é o único país que costuma perdoar e transformar a pena de morte, muitas vezes, em prisão perpétua. Entendeu? Você não tem isso na China, não tem isso na Rússia, não tem isso na Cuba, você não tem isso em lugar nenhum. Mas como as críticas vêm de um mundo acadêmico neomarxista, como o nosso, uma imprensa também neomarxista, então por isso que você só ouve falar dos Estados Unidos. Mas a questão da pena de morte não é a solução, não é solução para nada, querido. Nós somos os paraísos. Eu digo sempre isso. Sim, porque é possível reconhecer alguma falha no sistema,
é possível admitir que o indivíduo já tenha mudado de comportamento e que comprovadamente ele tem um comportamento redimido, e isso pode levar a uma outra perspectiva de punição, né? Tem uma série de outros países não. É uma questão de uma filosofia jurídica mesmo que embasa essas questões, né? Mas a questão que eu ia falar não é por uma questão, o problema não é se vai resolver ou não, isso é invenção nossa. Mas não, que a pena de morte não traz solução. A questão não é essa. A questão é bem isso que eu estou tentando mostrar para vocês, dentro dessas concepções de pena e punição, né? Susana Rustoff. Susana Rustoff, se ela estivesse nos Estados Unidos, com certeza ela ia concorrer a perpétua e injeção de potássio. Com certeza ela ia concorrer a um dos dois. Não? Ou seja, o recado é o seguinte: olha, foi bom enquanto durou, mas você não dá para viver em sociedade. Um abraço. Entendeu? É igual o direito penal do inimigo, que o pessoal aqui absurdamente compara a direito penal do autor. O direito penal do autor, este sim é de origem fascista. Você, nazi-fascista, o indivíduo sofre uma sanção pelo que ele é e não pelo que ele fez. Exemplo, você vai para o campo de concentração porque é judeu. Você pode ser o judeu mais bacaninho do mundo, mas você vai ser punido porque você é judeu. Então você é punido pelo que você é. O direito penal do autor, ele tem essa fundamentação. O Jacobs não é um direito penal do autor, é um direito penal do fato. Você é considerado inimigo pelo que você faz e não pelo que você é. E diga-se de passagem que o que Jacobs faz é reler os clássicos do naturalista. Que para Kant, quem comete crime é um infame, né? Para Rousseau, inclusive, quem comete crime é um inimigo. E Rousseau diz: entre o Estado e o inimigo tem que perecer. Então, está lá no contrato social. Então, os caras têm uma visão muito mais instrumental sobre o crime, sobre a punição e como punir. O cara comete crime porque ele quer lá, se ele é imputável, em regra ele vai cometer crime porque ele quer cometer o crime, então ele tem que ser punido. Ele violou a norma, ele tem que ser punido. Aqui o cara mata os quartéis, senta do lado para tomar cachaça, dá risada, né? E o cara diz, e o outro vai lá dizer que é vítima da sociedade. Se for dos Estados Unidos, ele ia concorrer a pena de morte. Mata esse quartel, senta do lado para tomar cerveja. Você quer o quê? Eu, particularmente, eu sou contra a pena de morte, porque eu tenho muitos receios do sistema judiciário. Isso eu tenho receio. Né? Quem conhece um pouquinho sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tenho muito medo do sistema judiciário, mas eu tenho muito medo da justiça dos homens, mas não para achar que o cara, todo mundo pode ter. O cara diz, se você pegar determinados serial killers, isso você vai pegar em qualquer livro sobre serial killer. O cara diz: me mate e estude meu cérebro para ver se você consegue fazer com que ninguém vote como eu. O Chinchilla, por exemplo, ele fala isso no tribunal. No russo, ele ficou dando a pena de morte. Ele vai ser condenado a pena de morte, ele vai ser morto em tribunal. Estudem meu cérebro, porque não pode aparecer uma outra pessoa como eu. Entendeu? Quantos serial killers chegaram nos tribunais americanos e disseram: olha, o senhor tem que me prender, porque se eu sair eu vou fazer de novo. Quantos serial killers já afirmaram isso? Isso está redigido em não sei quantos livros. Entendeu? E o Rock Sim,
A teoria limitadora, a ideia de a inversão do Estado, a intervenção do Estado deve ser limitada e a pena tem diversas dimensões: a prevenção, a reeducação, a reafirmação de valores. Aqui eu trouxe dois dados estatísticos, do Infopem, para a gente aqui. Isso aqui mostra um pouco a evolução, né, do total de presos condenados ao ser prisional. Preste bem atenção a isso aqui. Eu fiz questão de trazer esses números e de uma fonte confiável, IBGE, DEPEN, que exatamente uma das críticas que a gente vai ver depois, uma das críticas contra o sistema prisional é de que exatamente não faz sentido manter um sistema prisional, então vamos fechar os presídios. A crítica mais radical defende isso, porque o número de pessoas que é presa é muito inferior às pessoas que cometem crime. Então seria injusto essa punir esse aqui. Já que não pune todo mundo, então acaba com a brincadeira. Bom, isso é um problema. Então, se você olhar essa progressão, se nós partirmos no pressuposto de que essa acusação que eu citei é verdadeira, então imagine se nós fôssemos punir todo mundo que comete crime. Como é que nós provavelmente não estaríamos? É isso que eu estou dizendo. De fato, a coisa não está brincadeira. E se você observar também, o número de mulheres aumenta exacerbadamente. Há algum tempo atrás, o número de mulheres tem um salto muito grande, deixa eu dizer a você, um salto muito grande por causa do tráfico de drogas. Teve um boom numérico. Mas, recentemente, já existem indícios de que o número de mulheres por homicídio também está aumentando. Também vem aumentando. Homicídio tem sido também, tem chamado. Antes era homicídio, mulheres. Antes era homicídio, o maior número. Passou a ser tráfico de drogas. Continua sendo tráfico de drogas, mas o número de mulheres homicidas também vem crescendo. Mas, em se tratando só de homens, no caso, você vê como isso vem crescendo. Hoje nós teríamos mais do que uma população carcerária de mais de 300 mil pessoas encarceradas no Brasil. E aí havia um perigo de você adotar essa sua postura. Pode ficar à vontade, você tem o direito, mas eu quero lhe chamar a atenção apenas para o perigo de você adotar essa postura e não construir presídio. Isso é um projeto. Eu sei que se não construir presídio vai ter rebelião. E é exatamente isso que é o objetivo, para justificar o fechamento. Vocês têm que ter isso, ideia na cabeça, sempre ideia na cabeça, de que os projetos revolucionários eles não são aplicados da noite para o dia. Os projetos revolucionários eles sempre levam décadas sendo aplicados. Sempre. No mínimo anos. Para você não sentir. Quando você vê a pancada já foi, já entrou em casa. Tá certo? Fora o fato de que é um grande absurdo, aí você ainda tem uma discussão, não, vamos criar uma nova lei de execução penal. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tem uma das melhores leis de execução penal do mundo. Eu dou uma palestra um dia sobre isso, que eu sou
falei basicamente sobre a lei da execução penal. Nós temos uma das melhores leis da execução penal do mundo. Tá certo? A lei da execução penal brasileira, em 1934, ela está pautada em parâmetros internacionais. Aí vamos lá. Nessa palestra eu falei também sobre o problema da visita íntima. Né? Visita íntima. Se o Estado não tem o controle da situação, e isso é proposital, já expliquei, isso é proposital, né? Você acha que o bandido americano, vou dar exemplo aqui não, o bandido americano ele é menos bandido do que o brasileiro? Não. Hã? Só que você tem uma visão de segurança, vamos botar no mesmo exemplo Estados Unidos, aonde as pessoas que trabalham no sistema prisional são profissionais de carreira e são altamente especializados, tá certo? São altamente especializados, inclusive muitas vezes estudiosos em determinado da Suprema gangue. Um dos grandes problemas do sistema prisional americano é gangue. Aqui virou as organizações criminosas, está no mesmo. Gangue. Por que as gangues americanas não controlam o sistema prisional americano? E são gangues, gente, imensas. Você está pensando que eu estou falando de gangue 15 pessoas? Eu estou falando também de milhares de pessoas. As gangues de Los Angeles são conhecidas no mundo todo, por exemplo. Tá certo? Por que o sistema prisional de Los Angeles não é controlado pelos criminosos das gangues? Pessoas perigosíssimas, são os homens e mulheres dispostos a qualquer coisa. Muito. Aqui o que é que os caras fazem? Os caras que eu digo, quer pensar. Não parece assim quem pensa, mas é pensado. Dentro da burocracia do Estado, é pensado. Estados Unidos. Veio aí de novo essa conversa com a rebelião que teve agora. Essas rebeliões que teve agora no Brasil, né? Vamos privatizar o poder. Os Estados Unidos ele tem diversas experiências, né? Há quem defenda a privatização completa, há quem não defenda. Estados Unidos. Há quem defenda só a privatização da segurança externa e o núcleo administrativo Estado. Essa é a que eu mais sou adepto. Por quê? Porque foi a dobradinha que mais deu certo. Porque lá é diferente daqui. Lá o apenado ele tem uma assistência médico-psiquiátrica constante. Eles controlam a violência interna também com medicamento. Então o indivíduo ele é constantemente, ele toma doses de medicação. Na água que ele bebe, o leite que ele bebe, vai ali um remédio. Exatamente. Por isso, inclusive, que eles podem exigir que o cara, por exemplo, não fume. Fumar é um ato infracional administrativo. Ele pode exigir que o cara não fume. Por quê? Porque eles dão essa assistência médico-psiquiátrica, inclusive se o indivíduo estiver ansioso e ele quiser mais medicação, ele tem. Um dos motivos que levou exatamente a uma recuo na privatização interna foi esse. Porque quando botou empresa para trabalhar essa dimensão interna, começaram a cortar custo. E um dos custos cortados foi medicação. Aí a população carcerária teve um aumento no grau de violência entre eles. Aí o que acontece? Volta de novo para a estatização interna. Houve esse recuo em algumas situações.
Já a vigilância externa ficou bem na mão de empresas privadas especializadas, né? Então essa dobradinha foi a que mais funcionou e é que eu realmente sou adepto. Aqui não, aqui o cara deixa a droga entrar, que aí a gente já começa a pegar daqui a pouco a outra face do nosso encontro. Com relação à administração, eu acho que daria certo você pela Polícia Militar. Olha, nós temos um secretário de Justiça, né? Que parte dela é feita pela Polícia Militar. A Polícia Militar tem um batalhão, né? Uma companhia dentro de Mata Escura. Né? De certa forma, em certa medida, ela é feita pela Polícia Militar. Eu acho que isso tem uma garantia. Olha, no nosso caso aqui hoje, eu acho que nós temos que ter, digamos assim, uma mudança geral. O que eu chamo a atenção, que eu falei para a questão da LEP, é que a gente não aplica a LEP na sua integralidade e depois diz que a lei que não funciona, que a lei que não presta. Aí eu estou dizendo, gente, por favor, entendeu? Antes de você falar da LEP, preste atenção que ela está sendo cumprida. Só para dar uma ideia, a LEP obriga que as instituições prisionais tenham ensino para os presos. É obrigação, não é facultativo. Entendeu? Até o nível profissionalizante. E mais, ela obriga inclusive que seja as regras educacionais sejam estabelecidas pela Secretaria de Educação do Estado. Não é uma ONGzinha revolucionária que vai lá levar manual de guerrilha urbana para o pessoal do ler, não. É algo tal qual o mundo lá fora. O que é que ocorre? Não tem como você implantar isso muitas vezes, porque o ensino ele estaria muito ligado também ao bom comportamento, como estímulo ao bom comportamento. Só que o apenado que sai da cela, que poderia ir para a escola, se isso não for uma regra geral no presídio, ele vai ser chamado de delator, pode ser acusado de delator e quando voltar pode morrer. Se por coincidência um plano daquele grupo ali for descoberto e por coincidência tem um ou dois caras saindo para ele, obviamente vai recair sobre eles a suspeita de delação. Então é algo que fica inviável ou de difícil aplicação. O que é que tem que ter dado certo no Brasil? Dado certo no Brasil quando você tem um modelo, né? Catanduvas, por exemplo, onde muitas vezes os apenados eles não querem rebelião. É muito pelo contrário. Quando você tem a coisa bem organizada pelo Estado, os próprios apenados eles não permitem que organizações criminosas entrem e dominem. Porque só tem a perder. Então lá o pessoal trabalha de dia, estuda, trabalha um turno e estuda no outro. Se acabar a disciplina, perde isso. Perde a remissão da pena, que é o que mais eles visam. Quer dizer, então eles não permitem. Os próprios apenados cuidam disso, não permitem. Entendeu? Então, ali teria que ser uma reforma geral e não uma simples medida pontual. Sim, agora tem exatamente. Agora tem a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo só foi admitir a existência do PCC em 2005. Em 2006 estourou a rebelião que o PCC parou na cidade de São Paulo. Em maio de 2006. Entendeu? Só para dar um exemplo. Claro que eles sabiam. Lógico que eles sabiam. Que até o PCC jogou com a polícia. Eles sabiam que estava sendo grampeado e jogaram, né? Eles disseram, vamos rebelar. Aí a polícia entrou de prontidão e eles não rebelaram. Vamos rebelar. Não entraram de prontidão
a polícia recuou. A terceira vez eles gritaram, vamos rebelar, a polícia fez, flerte. Entendeu? Aí a polícia não entrou, depois deles rebelaram. Aí pegou todos os surpresa. Eles ainda jogaram, fizeram um jogo com a polícia. Um blefe. Entendeu? Então, os caras são muito. Eles são muito bem preparados. Eu vou dar um intervalozinho pra gente tomar um suquinho ali fora e depois a gente volta para pegar o restante. Tá ok?